Demorou, mas hoje a gente vai finalmente conversar sobre o encerramento do livro As Duas Torres. Oi gente, eu sou a Aline e o vídeo de hoje é para encerrar o diário de leitura de As Duas Torres do Tolkien e dar finalmente sequência a esse projeto de leitura de O Senhor dos Anéis, que, como vocês podem perceber, atrasou bastante. Eu praticamente não li esse livro em fevereiro, mas coloquei como meta terminar no final de semana que passou, que foi dia 5 e 6 de março. Vocês devem assistir esse vídeo um pouquinho depois, mas ainda dentro dessa semana. E finalmente hoje eu vou destacar alguns pontos da parte final dessa leitura, que foi um pouquinho mais lenta que A Sociedade do Anel, mas que também foi muito boa. Então, gente, antes de comentar com vocês os tópicos que eu selecionei para destacar, esse trecho faz parte da semana originalmente 3 do cronograma de leitura de As Duas Torres, e eu li os capítulos O Portão Negro Está Fechado, de Ervas e Coelho Cozido, que inclusive vai inspirar um post extra lá no blog, fica de olho. A Janela sobre o Oeste, O Lado Proibido, Viagem até a Encruzilhada, As Escadarias de Cirith Ungol, A Toca de Laracna e As Escolhas do Mestre Samwise. Então tá, gente, o primeiro tópico que eu quero destacar para vocês é que a partir do livro 4, já que a Sociedade do Anel é dividida em livro 1 e 2, As Duas Torres em 3 e 4, a partir do capítulo 4, que é praticamente todos esses trechos que eu citei para vocês que fazem parte dele, a gente tem novamente o foco na história no Frodo e no Sam. O começo desse livro, na verdade o miolo desse livro, mostra onde estão Gandalf, Legolas, Aragorn e tudo mais, o caminho que eles percorreram além do Pippin e do Merry. Mas nessa parte final de As Duas Torres o foco volta a ser Frodo e Sam, e a gente não acompanha mais esse outro grupo, pelo menos não nessa parte final. Vamos ver como é o começo de O Retorno do Rei. Outro ponto que eu quero destacar, que eu gostei muito desse trecho da leitura, é a presença do Gollum, e aqui a gente consegue entender talvez um pouquinho melhor a personalidade desse personagem, que, como eu já comentei em alguns outros vídeos, a primeira impressão que a gente tem dele é uma criatura totalmente desagradável e inconfiável, e de fato o Gollum é mesmo inconfiável, mas nesse trecho da viagem, que aí por algumas coincidências ou alguns acasos ali do destino, eles acabam se encontrando, né? O Gollum acaba encontrando o Frodo e o Sam. Então eles vão seguir essa viagem juntos, e um dos trechos que eu mais gostei é justamente a relação do Gollum com o Frodo e como ambos ali, à sua maneira, lidam com a personalidade um do outro. Mas eu gostei muito de como o Tolkien expõe que realmente o Gollum é mais que uma pessoa, tem mais que uma personalidade ali, sem contar a influência que o Anel e o mal mesmo, né, o Sauron, tem sobre ele. Sem dúvida, eu preciso dizer para vocês que mais uma vez os Hobbits me surpreenderam. Eu sempre tive a impressão, claro que isso acabou um pouquinho quando eu li O Hobbit alguns anos atrás, mas em relação ao Senhor dos Anéis eu sempre tive a impressão que os Hobbits eram, tipo assim, as figuras menos legais no sentido ali de serem corajosos e serem destemidos, mas nesse trecho eles me surpreenderam. Eles passam por algumas adversidades bem difíceis de sair, eles conseguem, à sua maneira, se livrar das situações mais tenebrosas possíveis. Então, mais uma vez, os Hobbits me surpreenderam e eu fiquei muito feliz com isso, porque eles estão, assim, crescendo no ranking dos personagens favoritos. Outro ponto que eu gostei muito, e que é mais ou menos a ideia do que eu falei sobre o Gollum, é em relação ao Frodo. Aqui o Frodo tem que lidar não só com o Gollum ao longo desse trecho final da jornada de As Duas Torres, como também ele encontra Faramir. E como ele não teve uma experiência muito boa com o seu irmão Boromir, a primeira coisa que o Frodo pensa é: puta merda, né? Esse cara vai querer me roubar o anel e vai dar bosta, e agora como é que eu e o Sam vamos sair dessa? Mas o Frodo tem muita diplomacia, ele tem muita cautela ao tanto se relacionar com o Gollum quanto com o Faramir, que são ali as duas figuras mais importantes que surgem no seu caminho, e ele tem, sabe, esse jogo de cintura de lidar com essas situações de uma forma assim bem neutra e até bem política. Até então,
Eu acho que faltava alguma coisa do Frodo pra me chamar a atenção, sabe? Algum traço da personalidade dele que se destacasse mais ao longo dessa jornada, já que passamos pelo primeiro livro e eu já estava na parte final do segundo e não tinha ainda aquela empatia pelo Frodo, mas eu acho que essa característica me deixou um pouquinho mais simpática a ele e agora eu começo já a entender um pouco mais da personalidade do Frodo, já que ele conseguiu lidar bem tanto com a insegurança de ter o Gollum por perto, quanto com a incerteza da personalidade do Faramir ser como a do Boromir. E para terminar, gente, o que falar de Sam? Sam também é um personagem que eu não entendo muito qual é a dele, eu não entendo exatamente essa relação que ele tem com o Frodo. Eu tenho algumas teorias, quero saber a teoria de você, se tu já assistiu os filmes, se tu já leu os livros. Então comenta aqui embaixo um pouquinho dessa relação de Frodo e Sam, mas Sam também me surpreendeu no final desse livro, primeiro por tomar uma atitude que eu pensei que ele seria incapaz de tomar, e segundo por ter voltado atrás e ter sido ou ter agido como o Sam que eu sempre imaginei que ele fosse, ou seja, o Sam que não consegue abandonar Frodo de jeito nenhum. Eu não vou falar muito mais sobre isso porque essa parte final tem um capítulo que eu gostei muito e achei muito mais sinistro, inclusive, que o trecho que eles passam por Moria, que é a toca da Laracna lá, e porque, gente, eu tenho assim, tenho uma certa fobia com aranha, então, sabe, tudo que tem aranha me deixa assim um pouco mais tensa, mais até que os orcs e tal. Então eu gostei muito desse capítulo, e o final, né, que inclusive tem no título o nome do Sam, é justamente porque ele toma uma decisão, mas depois ele se dá conta que ele não consegue cumprir exatamente essa decisão e volta atrás, e isso coloca ele e Frodo numa situação bem delicada pro começo de O Retorno do Rei, que eu tô, sério gente, tô muito curiosa, agora vai. Vamos ler O Retorno do Rei em março, eu finalmente vou saber. Eu tenho alguns palpites já de algumas coisas que vão acontecer, mas finalmente vamos saber o desfecho dessa história tão amada pela maioria de vocês. Bom, gente, então é isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre As Duas Torres. Finalmente concluí essa leitura e finalmente estou dando sequência ao diário de leitura de O Senhor dos Anéis. Espero ler pelo menos boa parte de O Retorno do Rei durante março. Não vou ser tão ambiciosa, né, gente, porque eu tô me adaptando a novos horários. Essa leitura ficou um pouquinho parada, não por culpa dela, mas porque eu não li muito em casa mesmo. Então eu não vou querer colocar como meta ler O Retorno do Rei inteiro durante março, mas gostaria de ler pelo menos aí um terço, quem sabe metade dele. E fiquem de olho que em breve eu vou compartilhar com vocês o meu cronograma de leitura, então, pro terceiro e último livro da trilogia O Senhor dos Anéis do Tolkien. Comenta aqui embaixo como foi a tua experiência com essa história, se tu leu só os livros, se tu assistiu só os filmes ou se tu acompanha os dois, né? Acompanha os dois. Comenta aqui embaixo também que tipo de expectativas eu posso já criar para O Retorno do Rei. Vocês gostaram do desfecho que o Tolkien deu para a história? E se tu tiver sugestões de outros diários de leitura que gostaria de ver aqui no Estante da Nini, é só comentar aqui embaixo também. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!